Olá. Olha, para a gente entender qualquer ferramenta mais complexa, sabe, seja um carro ou um computador, o primeiro passo é sempre aprender a linguagem dela. E com armas de fogo, a lógica é a mesma. Esse conhecimento, ele não é só técnico, não. Ele é a base de tudo, da segurança, do manuseio responsável. Então vamos lá, vamos mergulhar nisso. Cão, ferrolho, gatilho. A gente ouve esses nomes o tempo todo, né? Mas o que eles significam de verdade? Para que serve cada uma dessas partes? Pode ficar tranquilo porque ao final da nossa análise de hoje, que é toda baseada no Manual da Polícia Militar de Pernambuco, a gente vai garantir que esses termos todos fiquem super claros. Mas ó, antes de a gente sair desmontando qualquer conceito ou peça, a gente precisa ter uma base muito sólida. E essa base, sem exceção, é a segurança. O manual da PMPA, aliás, deixa isso bem claro. Segurança vem antes de qualquer outra coisa. E olha só que interessante. Aqui a gente tem um resumo dos 5 passos essenciais de segurança. E isso aqui, gente, tem que virar instinto, tem que ser automático. Primeiro, dedos sempre fora do gatilho. Segundo, a arma sempre apontada para um lugar seguro. Terceiro, tira o carregador, que é a fonte de munição. Quarto passo, os golpes de segurança, né? Abrir a arma para ejetar qualquer munição que tenha ficado lá na câmera. E por último, a dupla checagem, que é fundamental. Olhar e tocar para ter certeza absoluta de que a arma está descarregada. E lembrando, isso não é para fazer de vez em quando, é para fazer toda santa vez. Ok, vamos começar com o verdadeiro ícone, o revólver. Ele é uma peça-chave na história das armas de fogo e a mecânica dele, sabe, é um ponto de partida excelente para a gente entender os princípios básicos de como tudo funciona. Olhando aqui para o esquema, a gente consegue ver as partes essenciais. Ali, ó, o número 10 é o cano por onde o projétil sai. O número 3 é o gatilho, que dá o pontapé inicial em tudo. O 8 é o cão, aquele famoso martelinho que bate na munição. E, claro, a peça que é a cara do revólver. O número 6, o tambor. E é dele que a gente vai falar um pouquinho mais agora. Então, o grande lance do revólver é justamente o tambor. Pensa nele como se fosse um carregador que já vem na arma e que fica girando. Toda vez que o cão é acionado ou o gatilho é puxado, ele dá um giro e, pronto, alinha uma nova munição com o cano certinho para o próximo disparo. É um mecanismo de repetição totalmente mecânico, ou seja, depende 100% da força de quem está atirando. Tudo bem, agora vamos dar um salto para um design mais moderno. A pistola. Ela representa uma baita evolução, principalmente no jeito que ela funciona depois do primeiro tiro. A mecânica aqui, gente, é outra história. Olha só, a gente até reconhece umas partes aqui, né? O cano ali no 14, o gatilho no 6 e o cão no 12. Mas agora aparecem peças novas que são importantíssimas. Dá uma olhada no número 2, o ferrolho. É essa parte de cima que corre para trás e para frente. E o número 9, o carregador, que é aquela peça que a gente tira para colocar a munição. É justamente a dança entre essas duas peças, o ferrolho e o carregador, que faz a mágica do sistema semiautomático acontecer. E aqui, gente, a gente vê a diferença fundamental de forma bem clara. O revólver, como a gente viu, é de repetição. Ele depende da força muscular para gerar o tambor. Já a pistola é semiautomática. O que isso quer dizer? Depois do primeiro tiro, ela usa a própria energia dos gases da munição para fazer o trabalho todo, jogar a cápsula vazia fora e já colocar uma nova no lugar. É um ciclo que se alimenta sozinho. Na prática, isso acaba sendo uma escolha, né? O revólver muitas vezes é visto como mais confiável pela simplicidade, enquanto a pistola ganha em capacidade de munição e na velocidade da recarga. Bom, a gente já falou das armas de porte, né? Pistolas e revólveres. Agora vamos para as armas portáteis, que a gente chama de armas longas. O tamanho muda, a função também, mas muitos dos princípios de nome e de funcionamento que a gente acabou de ver continuam valendo aqui. O fuzil, por exemplo, é uma arma pensada para ter mais alcance e mais precisão. É por isso que as peças dele, como o cano, que é bem mais longo, e a coronha, que a gente já vai ver, são todas feitas para dar mais estabilidade para quem atira. Com ele, o objetivo pode estar bem mais longe do que com uma arma de porte. Aqui a gente vê os componentes principais. Muitas peças já são nossas conhecidas: punho, cano, gatilho, carregador. A grande novidade aqui é a coronha, que é essa parte que a gente apoia no ombro e que dá toda a estabilidade. E um detalhe interessante é o quebra-chama, lá na ponta do cano. Ele serve para dispersar os gases e diminuir aquele clarão do tiro, o que ajuda muito a não ofuscar a visão, principalmente quando tem pouca luz. E agora, vamos para a espingarda. De novo, temos a coronha ali para dar estabilidade. Mas o manual destaca duas coisas que são só dela. Primeiro, a telha, que é aquela parte que a gente movimenta para ejetar um cartucho e colocar o outro no lugar.
E a característica mais marcante dela, o cano de alma lisa. O que é isso? É que por dentro o cano dela é liso, diferente das outras armas que têm umas ranhuras em espiral, as raias. E por ser liso, ele é perfeito para disparar cartuchos com vários projéteis de uma vez, tipo os balins. Então, vamos recapitular. A gente passou pela anatomia de 4 tipos diferentes de armas de fogo. E no fim das contas, o que a gente construiu aqui não foi só um vocabulário novo. Foi um entendimento de como as coisas funcionam. E é esse entendimento que é a espinha dorsal da segurança. Saber o que é um cão, um ferrolho ou uma telha, isso não é só um detalhe técnico, sabe? É o que permite que a comunicação num treinamento seja clara, que se entenda o que o manual está dizendo e, o mais importante, que se opere o equipamento sabendo exatamente o que cada peça faz. É a grande diferença entre um manuseio que é só mecânico e um manuseio que é consciente, que é responsável. E essa responsabilidade, ela vai muito além da parte técnica. Tem uma citação da subtenente Rosana Alexandre de Souza que diz tudo. Para um profissional, o equipamento, a função, tudo isso vira parte de quem a pessoa é. Essa citação é poderosa, porque ela conecta todo esse conhecimento técnico que a gente viu com o peso da responsabilidade humana que vem junto com o porte de uma arma. Então, para fechar, fica aqui uma reflexão. Quando a gente para de olhar para uma ferramenta como se fosse uma caixa preta e passa a entender as engrenagens, as peças, os princípios por trás dela, como isso muda a nossa relação com essa ferramenta? De que forma a profundidade do conhecimento aumenta o peso da responsabilidade? Fica aí a pergunta para a gente pensar.